Bom dia, sexto ano, tudo bem, meninos? Hoje vamos falar a respeito de relevo brasileiro. Vamos falar como foi a formação geológica do território do nosso país. Também veremos a respeito da como é a composição do relevo do Brasil. Vamos ver a classificação do nosso relevo de acordo com os últimos levantamentos feitos através de imagens de satélite e através também do uso do radar, tá certo? É apenas uma parte introdutória sobre o relevo do nosso país. Então, vem comigo, Sexto, bora lá! O Brasil, como vocês já sabem, pelas aulas que nós tivemos nos últimos dias, eu expliquei a vocês que o Brasil ele está situado em cima de uma placa chamada Placa Tectônica Sul-Americana. Quando nós vimos nas aulas anteriores a respeito de agentes internos transformadores ou modificadores do relevo, que foi justamente vulcanismo, tectonismo e terremotos, eu disse para vocês de que o nosso país ele não tem mais vulcões ativos. Nós tivemos uma intensa atividade vulcânica, mas há milhares de anos atrás. Hoje em dia o Brasil ele não tem vulcão ativo. Todos os vulcões que estão localizados em território brasileiro são vulcões extintos, ou seja, a última erupção desses vulcões aconteceu há milhões de anos atrás, há milhares de anos atrás. Então, a câmara magmática ela está vazia. E para que o vulcão possa ser considerado ativo ou adormecido, você precisa ter a presença de magma na câmara magmática no interior destes vulcões. E aqui no Brasil, todos os vulcões eles não têm mais magma dentro da câmara magmática. E também falei para vocês a respeito dos terremotos, que foi a penúltima aula que nós tivemos, que foi justamente a aula de segunda-feira. Eu disse a vocês que o nosso país ele tem terremotos todos os dias, mas não são terremotos de alta intensidade, são terremotos de baixa intensidade, estão abaixo de 3,5 pontos na escala Richter, que vai de 1 a 9. E o ser humano ele não consegue sentir essas ondas sísmicas abaixo de 3,5. Só que isso porque o nosso país ele está no meio de uma placa tectônica. Ele não está situado nos limites, nas bordas da placa. Então, todas as localidades, todos os países que estão situados ou que têm territórios localizados nas bordas, nos limites de placas tectônicas, são locais onde tem instabilidade geológica. Isso não quer dizer, meninos, que a nossa placa sul-americana é uma placa estável, que ela não é. Ela não é uma placa que tem estabilidade geológica. A prova da instabilidade da placa tectônica sul-americana está justamente o fato de que nós somos uma placa que está se distanciando, se afastando da placa africana, porque na velocidade de alguns centímetros por ano, tá certo? Que é um movimento que, bora relembrar que nós falamos disso há 2 aulas atrás, é um movimento divergente, isso mesmo. É um movimento divergente. Quando 2 placas elas se afastam, e aí nós temos o afloramento do magma, que geralmente isso acontece nas regiões oceânicas, e aí você tem um surgimento de dorsais, como acontece no nosso caso, que o afastamento da placa sul-americana da placa africana faz com que isso está fazendo com que esteja surgindo a dorsal mesoatlântica, que é uma cadeia de montanhas subaquáticas, que fica justamente no meio do Oceano Atlântico, tá certo? Bem baixo do Oceano Atlântico, mas na sua parte central. O nosso país ele não apresenta vulcões ativos, tem tremores de terra, mas não são tremores de terra de alta intensidade. Mas isso não quer dizer, turminha, de que o território brasileiro ele sempre foi um território assim, com uma certa inatividade geológica. Ou seja, que o nosso país não teve vulcões, que o nosso país não teve terremotos de alta intensidade. Não, no passado, muito pretérito, ou seja, lá atrás, muito lá atrás,
nós tivemos uma intensa atividade tectônica, tivemos uma intensa atividade vulcânica, tivemos inúmeros terremotos de grandes proporções em território brasileiro. E eu vou estar mostrando a vocês isso agora. Ao longo da história geológica brasileira, movimentos tectônicos foram responsáveis pela formação de diversos tipos de relevo, como nós vamos observar aqui no território brasileiro. Nós temos escudos cristalinos e temos bacias sedimentares aqui no Brasil. Só não temos dobramentos modernos, tá certo? Dobramentos modernos você não vai encontrar em território brasileiro. É a única forma de relevo que você não vai achar, tá certo? É dobramento moderno. Mas escudos cristalinos e bacias sedimentares nós temos. A separação da América do Sul do continente africano contribuiu para a formação de serras, através daquilo que é chamado de movimento epirogenético, tá certo? Ou movimento de epirogênese, que é justamente um tipo de movimento tectônico. Isso fez com que nós tivéssemos o levantamento de serras, como a Serra do Mar, que está localizada no litoral do estado de São Paulo, e a Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira ela está localizada na divisa dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. E é justamente na Serra da Mantiqueira, Sextuano, que nós temos a presença dos picos, alguns dos picos mais altos do nosso país, que vai ser justamente o Pico da Bandeira. Ele está localizado na Serra da Mantiqueira. Os picos o pico mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, e o segundo pico mais alto, que é o Pico 31 de Março, ele está localizado lá na região norte, tá certo? Mas na Serra da Mantiqueira nós temos o Pico da Bandeira, que se não me engano, é o terceiro pico mais alto do território nacional. E isso aconteceu justamente durante o processo de fragmentação da Pangeia. Nós estamos lembrados que quando estudamos teoria da deriva continental, nós vimos que há bilhões de anos atrás só existia um único continente no planeta, que era justamente a Pangeia, um supercontinente que era rodeado por uma grande massa oceânica chamada de Pantalassa. Aí vimos também que milhões de anos depois, graças ao movimento da tectônica das placas, houve a separação da Pangeia em dois grandes continentes, que foi a Gondwana e a Laurásia. E é justamente na Gondwana que estava localizada tanto a América do Sul quanto o continente africano. E aí, quando houve a separação desses dois continentes, quando a Gondwana ela se fragmentou, foi que surgiu, durante o processo de fragmentação, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Pode passar. Na era mesozoica, o território brasileiro ele passou por um intenso processo de vulcanismo. Foi justamente neste período que nós tivemos grandes derramamentos de lava em território brasileiro. E é justamente essa intensa atividade vulcânica, esse intenso processo de vulcanismo, que nós tivemos os derrames dos planaltos do sul. Quando eu falo de derrame, meninos, estou me referindo ao derramamento de material magmático, como por exemplo o magma solidificado, ele vai dar origem ao basalto. O basalto é um tipo de rocha magmática e você vai encontrar esse tipo de rocha no centro-sul do Brasil, mais especificamente na região sul do país, entre os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É também graças a essa intensa atividade vulcânica que nós temos a presença do chamado solo, a terra roxa, que é um tipo de solo extremamente fértil e é de origem vulcânica. Eu falei há 2 aulas atrás, mas eu vou relembrar para vocês da presença das provas do vulcanismo no Brasil, além da questão do tipo de rocha, a presença de fontes termais. E aí, se lembram que eu falei para vocês a respeito da cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais? A cidade de Poços de Caldas ela se caracteriza justamente pela presença de águas termais. E águas termais, bora só relembrar,
são águas oriundas de lençóis freáticos, de lençóis d'água subterrâneos, que são aquecidos pelo magma terrestre. Então, no caso, esse lençol d'água ele fica em cima de rochas que estão aquecidas pelo magma e faz com que a água ela fica bem quentinha e ela tenha propriedades curativas. Por isso que muita gente viaja para Poços de Caldas, vai para Campos de Jordão, Campos de Jordão já é São Paulo, para Campos de Jordão, que são cidades onde nós temos a presença de fontes termais e além de poder se divertir nessas fontes, elas podem tratar diversos tipos de doenças. Se tem fonte termal, significa que essa região foi uma região que teve uma intensa atividade vulcânica. Tá bom? Prosseguindo, as áreas erguidas passaram por intenso processo erosivo, transporte e sedimentação de suas rochas. Ou seja, todas as áreas do território brasileiro que passaram pelo processo de soerguimento, que é provocado justamente pelo encontro convergente de placas tectônicas, porque nós nos afastamos da placa africana, mas ao mesmo tempo a placa sul-americana ela foi se chocando com a placa continental sul-americana, ela se chocou e tem se chocado até agora com a placa oceânica do Pacífico, a placa pacífica e a placa de Nazca, tá certo? E aí nós vimos na aula também sobre tectonismo, de que quando uma placa continental, que é mais leve, se choca com uma placa oceânica, que é mais pesada, a placa mais leve, ela sobe. Se no hemisfério, se na ponta de contato você tem o surgimento de dobramentos modernos, como acontece com a Cordilheira dos Andes, na costa ocidental da América do Sul, isso também vai se refletir de uma certa forma no restante da placa. Então, no caso, nós tivemos o surgimento ou soerguimento, que é o termo científico, o levantamento de algumas áreas do território brasileiro, que aí foram formados aquilo que nós chamamos de escudos cristalinos. Só que essas áreas, meninos, eles sofreram intenso processo de erosão. Sofreram um intemperismo físico e um intemperismo químico, que nós estudamos na aula de ontem, tá certo? Só relembrando, o que é intemperismo? Intemperismo é o processo de desgaste das rochas, que é provocado, se for o temperismo físico, esse desgaste é provocado pela questão da temperatura, tá certo? Temperatura e pressão, mas sobretudo a temperatura, ele vai provocar o desgaste dessa rocha sem alterar a composição química dela, e o intemperismo químico, que ele é provocado pela água da chuva, que altera a propriedade química dessas rochas, tá certo? Altera a propriedade química dessas rochas. Por isso, apresentamos em grande parte do país, graças a esse processo erosivo intenso, nós apresentamos altitudes médias que são inferiores a 1.200 metros de altura. Então, assim, boa parte do território brasileiro, ele é considerado baixo em termos de altitude. 1.200 metros, gente, é quase nada. E aí se pergunta, mas professor, por que nós temos baixas altitudes no território do nosso país? Nós temos baixas altitudes, meninos, por causa justamente de que os terrenos do território brasileiro, eles são muito antigos. O escudo cristalino, nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores, é uma formação geológica extremamente antiga. Então, se ela é antiga, significa que ela ficou mais tempo exposta ao vento, exposta à água da chuva, exposta à água dos rios e, a depender da localização, exposta à ação das ondas do mar, à abrasão marítima, tá certo? E isso fez com que essas rochas sofressem um intenso processo de desgaste. Então, ao contrário, por exemplo, da Cordilheira dos Andes, que ela é relativamente recente em termos geológicos, e aí você vai observar que as montanhas já são bem pontiagudas, porque elas sofreram um pouco de desgaste erosivo, porque elas são novinhas. As nossas serras, a ponta delas, os morros, eles são arredondados.
E eles são arredondados pelo fato de que eles já sofreram um intenso processo de desgaste erosivo. Sofreram um intenso processo de intemperismo. A exceção ela vai acontecer, a exceção dessa média de 1.200 metros de altitude, ela vai acontecer em alguns trechos da região norte e alguns trechos da região sudeste. Na região norte, nós vamos ter a presença, por exemplo, do escudo das Guianas. E aí, nesse escudo das Guianas, vamos encontrar algumas serras, como a Serra do Imeri. E é na Serra do Imeri que nós vamos ter os dois pontos culminantes do território brasileiro, que vai ser justamente o Pico da Neblina, e nós vamos encontrar também o Pico 31 de Março. O Pico da Neblina, antigamente ele tinha 3.014 metros de altura. Quando o professor de geografia de vocês mesmo, tio Márcio, ele tinha a idade de vocês, no livro de geografia, eu lembro como se fosse hoje, eu que não tem tanto tempo assim, tá certo? Só uns 30 e tantos anos atrás. Dizia que o monte mais alto do Brasil, o pico mais alto do Brasil era o Pico da Neblina, localizado na Serra do Imeri, com 3.014 metros de altura. Só que se você pegar o seu livro neste momento, você vai ver que o Pico da Neblina ele não tem mais 3.014 metros. Ele tem 2.995 metros de altura. Aí você fala assim, gente, tio, quer dizer que o pico agora ele diminuiu, ele quebraram uma parte do Pico da Neblina para ele poder perder a altura? Não, não foi bem isso, meninos. É porque, em comparação à minha época de sexto ano, que na época era chamada quinta série, para a época de vocês de sexto ano, agora 2020, deixa eu ver aqui rapidinho, são 33, 33 anos. Uma diferença de 33 anos para o meu sexto ano para o sexto ano de vocês, a tecnologia ela ficou mais apurada, ela ficou mais aprimorada. Então agora, graças a essa tecnologia, eles fizeram uma nova medição do Pico da Neblina e descobriram que a medição anterior estava errada. Então, o Pico da Neblina não tem 3.014 metros, ele tem 2.995 metros de altura, tá certo? Agora, depois nós temos o Pico 31 de Março, que ele tem 2.890 metros, dá mais ou menos em torno de uns 2.900 metros de altura, o Pico 31 de Março, tá certo? Isso na Serra do Imeri. Agora, quando você chega na região sudeste, você tem a Serra da Mantiqueira. E é na Serra da Mantiqueira, que eu já falei para vocês agora há pouco, que fica entre Rio de Janeiro e Minas, que vamos encontrar outros pontos culminantes do território brasileiro, como o Pico da Bandeira, que tem, este sim, 2.890 metros de altura. Tá certo? Então, no caso, tirando essas regiões da Serra da Mantiqueira e a Serra do Imeri, que fica localizado no escudo das Guianas, a maior parte do território brasileiro ele tem altitude média inferior a 1.200 metros. Pode passar. Também nós tivemos, nesse período de história geológica, a formação de planícies. Essas planícies, bora relembrar, as bacias sedimentares, elas surgem graças ao depósito de sedimentos. Olha o nome, bacia sedimentar, local onde há depósito ou acumulação de sedimentos. E esses sedimentos eles são acumulados graças ao processo de erosão, tá certo? Ou processo erosivo, ou através de movimentos de placas tectônicas. Mas no caso do nosso país, ele foi provocado mais pelo processo de erosão. Processo de erosão e processo epirogênico, orogênico, melhor dizendo. E aí, no caso, essas planícies que foram surgindo, foram grandes planícies muito extensas, como a planície amazônica e a planície sul-mato-grossense. A planície amazônica ela está localizada na região norte do país e a planície do Pantanal sul-mato-grossense, o Pantanal mato-grossense, está localizado na região centro-oeste. Tá?
sendo que o Pantanal Mato Grossense, meninos, essa planície, ela pega parte do território brasileiro, ali nos estados de Mato Grosso e o estado do Mato Grosso do Sul, e avança para parte do território da Bolívia e para o território do Paraguai, tá certo? Para parte do território desses dois países. Pode passar. E por fim, nós vamos ver como ficou a classificação do relevo do nosso país. Durante muito tempo, nós tivemos diversos mapas que procuraram retratar o relevo brasileiro, muitos mapas mesmo. Agora, o mapa que mais está sendo utilizado, ele foi feito em 1990 por um geógrafo chamado Jurandir Ross. Jurandir Ross, ele participou de uma série de estudos que foram feitos pelo governo federal para poder fazer um levantamento topográfico do nosso país, para termos uma ideia, afinal de contas, quais são as formações de relevo, as formações geológicas que existem no território, que compõem o território brasileiro. E aí, no caso, graças à ação de imagens de satélite, pelo uso de aeronaves que fizeram o trabalho de aerofotometria, com o uso de radares, foi possível fazer este levantamento mais preciso do nosso relevo, que ficou dividido justamente desta forma. Então o Brasil ele tem planícies, ele tem planaltos e ele tem depressões. Vou repetir, nós temos planícies, planaltos, depressões. Observem que não tem dobramento modernos, tá certo? Nós não temos montanhas. Não chamem o Pico da Neblina de montanha, porque não é. Montanha, ela só existe no dobramento moderno. E o Brasil não tem dobramentos modernos. Então nós podemos dividir o território brasileiro, em termos geológicos, em termos de relevo, em três grandes grupos. Nós temos áreas de planalto, temos áreas de planície e nós temos áreas de depressões. E aí, no caso dos planaltos, planícies e depressões, nós temos bacias sedimentares, temos intrusões de coberturas residuais de plataformas, cinturões orogênicos de núcleos cristalinos arqueados. Na parte de planície, temos a planície do rio Amazonas, temos a planície do rio Araguaia, planície e Pantanal do rio Guaporé, temos planície e Pantanal Mato Grossense, temos a planície da Lagoa dos Patos e nós temos a planície e tabuleiros litorâneos. Por exemplo, o território sul da Bahia, onde está a cidade de Ilhéus, a nossa cidade de Ilhéus, ela está localizada justamente em planície e tabuleiros litorâneos, tá bom? E nós temos depressões, como a depressão da América Ocidental, da Amazônia Ocidental, marginal norte amazônica, marginal sul amazônica, da Araguaia, a Cuiabana, a Alto Paraguai Guaporé, a do Miranda, a sertaneja de São Francisco, a de Tocantins, a periférica da borda leste da Bacia do Paraná e a periférica sul rio-grandense. Tio, eu preciso decorar o nome de tudo isso? Não, gente, são mais de 22 tipos de formações de relevo que existe no Brasil. Não precisa decorar. O que você precisa saber é de que o mapa de Jurandir Ross, a classificação de relevo de Jurandir Ross, é o que nós usamos hoje em dia, tá certo? Segundo, que no Brasil não existe dobramento moderno. Só temos depressões, temos planaltos e temos planícies. Terceiro, que a região da nossa cidade, da cidade de Ilhéus, ela está localizada justamente em uma região de planície, que é uma área de tabuleiros e planícies litorâneas, tá bom? Na próxima aula, turminha, nós vamos nos aprofundar um pouco mais a respeito do relevo do nosso país, tá certo? Um grande abraço, bom final de semana e até a próxima.